Nós saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um programa, A História dos Avivamentos. E queremos dizer que você é bem-vindo a participar conosco. Interaja na nossa publicação no YouTube, enviando comentários, até mesmo perguntas, porque queremos que todos nós possamos aprender juntos deste assunto. Nós estamos aqui hoje, aqui à mesa conosco, Pastor Edson Ian, a paz do Senhor. Pai Senhor a todos. Pastor Fábio Castro, paz do Senhor. Pai do Senhor e paz do Senhor a todos. Bom, no último programa, nós trouxemos a informação a respeito do avivamento na China. E foram informações muito importantes. E nós vamos dar sequência, porque esse assunto é um assunto muito rico. E nós cremos que, além de todo o conteúdo histórico, nós aprendemos mais daquilo que o Senhor fez naquele país e ainda está fazendo, porque a obra do Senhor não parou e não acabou. O Espírito Santo continua operando. E antes de nós entrarmos aqui propriamente sobre o tema da China, eu vou pedir ao pastor Fábio Castro que possa ler um versículo da palavra do Senhor. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo é o 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Jesus. Então, esse Evangelho, a palavra boa nova de Jesus, ela vai ser anunciada a todo mundo, né? Glória a Deus. E então virá o fim, ou seja, quando aqueles que tiverem de ouvir a palavra, o pastor Ian até fez uma menção em um dos seminários há pouco tempo, então o Evangelho será anunciado, é o anúncio do Evangelho, é a nossa parte. Será pregado em todo mundo. Hoje nós não precisamos ir à China para anunciar o Evangelho. Você pode aí da sua casa, às vezes no seu local de trabalho, onde você está dentro de um ônibus, dentro de um metrô, você pode estar anunciando o Evangelho. Você pode compartilhar um link, pode enviar uma mensagem e essa mensagem pode alcançar alguém no outro lado do mundo e essa pessoa pode aceitar o nome de Jesus e abraçar a salvação. Bom, falando um pouco sobre a China, pastor Edson, como é que nós podemos mencionar esse programa de hoje? Uma coisa é certa, que o Evangelho vai chegar em todas as nações, em todas as pessoas, em todas as línguas. Isso é fato, se não ser por nós ou por alguém que está nos ouvindo, ele vai chegar porque o texto que o Fábio leu, ele diz exatamente isso. Então o Evangelho chegará, pregado a todas as gentes, e então vem o fim. Eu creio que é a única profecia que ainda falta se cumprir para a volta do Senhor, né? As outras, antes do arrebatamento, creio que todas já se cumpriram, né? Mas essa não se cumpriu porque quando se cumprir vem o fim. E esse Evangelho, e aqui nós vemos assim essas pessoas notáveis, né? Que deram suas vidas e não temeram em evangelizar. Nós estávamos vendo no episódio passado, né? Aproveitaram ali o fim da guerra do ópio, onde foram assinados os tratados da China com o Ocidente, e aí os portos foram abertos e os missionários já entraram para pregar o Evangelho. Isso está no coração de todo aquele que se converte, a verdadeira conversão. Logo ele quer transmitir para outras pessoas serem salvas, essa pressa em as pessoas serem salvas. E nós vemos que a China, ela é um panorama muito importante na história do cristianismo, e nós vemos que os chineses, nesse primeiro momento, eles abriram o coração de uma forma maravilhosa para o Evangelho. Eles iam ouvindo e se convertendo. Nós vamos falar hoje mais da Manchúria, né? E esse canadense, o Jonathan Goldford, ele vai com a sua esposa Rosalind, que homem corajoso, né? Ainda novo, um casal jovem ainda, né? Tinha menos de 30 anos quando ele tomou essa decisão, e eles vão lá para a Manchúria, uma parte da China, ainda naquele período muito pobre, né? Muito
muito deficitária, mas pelo Evangelho eles vão para aquela região, né? O Fábio falou, no primeiro momento, ele mesmo sentiu que a coisa não estava fluindo como ele queria, mas daí lá em 1907, ele já viu que o Espírito Santo começou a operar, e nós vemos então pessoas se convertendo, e tem relatos, né, históricos maravilhosos de pregações nas cidades chinesas e também cidades coreanas, que iam pregar, e nós vemos assim que a ênfase da pregação dele era arrependimento. Ele falava muito do Senhor, ele pregava muito sobre João 14, né? E ali as pessoas, ele disse, daí o Espírito Santo descia, né? Descia e vinha nas pessoas um sentimento de culpa, um sentimento de arrependimento. Não era de culpa, era de arrependimento, né? O pastor Jerônimo citou um pouco antes, né, para nós aqui, sobre que vinha a mesma coisa que aconteceu lá com Zaqueu. Eu quero devolver tudo, se eu devo para alguém, vou devolver, porque lá na Manchúria o que acontecia era isso, ele pregava e a pessoa se levantava lá, eu quero confessar, vinha assim, aquelas explanações e exposição de pecados públicos, assim, coisas que a pessoa, de assassinato, né, de traições, de roubo, e a pessoa se levantava, eu me arrependo que eu fiz isso, e se ajoelhava e aceitava o Senhor ali. Então nós vemos assim um avivamento maravilhoso. Esse é o avivamento da Manchúria, era um avivamento de arrependimento. O Fábio tem umas experiências para contar nesse sentido, né, Fábio? O avivamento da Manchúria, ela marcou a história. E a China, então, nem se fala, porque foi muito forte, né, a operação do Espírito Santo. Nessa base aí histórica, nós mencionamos algumas atitudes do Jonathan Goforth antes de ter uma experiência com o Espírito Santo. Era um servo do Senhor, era um crente, pregava o evangelho, mas muito tradicional. E por que a gente está focando nisso? Para a gente entender a experiência quando é do Espírito Santo e a diferença quando ela não tem o Espírito Santo no meio. Porque muitas vezes, na tradição, você vive em cima de regras. São regras, são doutrinas que te falam e você, às vezes, você não tem base para ela, você aprendeu, você ouviu, você continua fazendo isso, daqui a um tempo alguém vem te questionar, você nem sabe por que você está fazendo, porque não houve um arrependimento, não houve uma ação do Espírito Santo, é uma doutrina sem base, né? Inclusive, o Jonathan, ele fala muito sobre algo que ele mesmo fazia, com mensagens intelectuais, com pregações, e que não convertiam. Aí ele percebeu que ele tinha pessoas fiéis a uma doutrina, mas sem arrependimento. E aí o pastor Edson até mencionou a experiência, ele começou a falar a mensagem da cruz, da ação do Espírito Santo, e aí sim viam os arrependimentos, o perdão e tudo que o Espírito Santo estava movendo. Em alguma das experiências da Manchúria, se a gente pudesse mencionar, isso gerou até uma curiosidade de muitos que foram para a Manchúria ver o que estava acontecendo. Porque tem relatos, por exemplo, de um homem que tinha um pecado oculto e ele tinha matado uma outra pessoa e lá o Espírito Santo falou com ele. E ele se identifica, ele levanta e fala assim, eu matei uma pessoa e eu preciso me reconciliar, ele pede perdão. De lá ele sai para se entregar às autoridades. Assim, é um arrependimento. É um convencimento do Espírito Santo. Não foi o homem que convenceu. Ninguém mandou ele fazer. Ninguém sabia daquilo ali. Exatamente. E até, Fábio, antes do próximo testemunho, isso é muito importante porque quando você não tem o Espírito Santo atuando, você não tem convencimento para a conversão. Porque o que você pode ter é convencimento do seu intelecto. Agora, aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, para que você se converta, só o Espírito Santo. Porque a palavra arrependimento no original, a gente sempre fala isso, quer dizer mudar de mente. Imagina, a pessoa tinha a mente de uma pessoa, né, de uma pessoa que assaltava, um bandido, uma situação difícil. Quando ela encontra Jesus, o Espírito Santo entra nela, ela muda a mente, ela não tem mais aquela mente.
agora ela vai começar a ter a mente de Cristo. Ela vai começar a ter a mente guiada pelo Espírito Santo. Então, arrependimento é mudar de mente. E isso só o Espírito Santo pode fazer por nós, né? Ou fazer em nós, né? Mas continua, desculpa. Mas ainda sobre o arrependimento, é importante nós falarmos, porque às vezes a pessoa, quem está nos ouvindo, às vezes não vai entender direito o que é o arrependimento. Vamos materializar o arrependimento. E nós vemos na Bíblia, por exemplo, a Bíblia diz que Esaú procurou de lugar de arrependimento e não encontrou. Nós vemos que Caim procurou lugar de arrependimento e não encontrou. O que houve ali? Porque às vezes a pessoa pode ter até remorso. Exatamente. Ou até um sentimento de culpa. Mas o arrependimento é quando a pessoa, ela diz, isso eu não vou fazer mais. O assassino ali, o homem que matou uma pessoa em oculto, naquela hora ele se arrependeu. Ele disse assim, agora eu tenho uma pessoa que eu posso entregar a minha culpa, mas eu não vou fazer mais isso. Exatamente. Agora, o que às vezes tem um remorso, eu tenho um remorso que matei uma pessoa, mas eu vou ter uma oportunidade e vou matar de novo. Tem um remorso que eu roubei, mas eu vou roubar de novo. Ou estou numa mentira, eu vou continuar fazendo isso, fazendo aquilo. O arrependimento, aquilo ali o Senhor coloca lá no profundo abismo e a pessoa está numa vida nova, ela não vai fazer mais aquilo. Então esse é o arrependimento. E é o que acontecia ali, por isso que as pessoas, elas não tinham medo de se levantar e dizer, eu fiz isso, porque elas dizem assim, em Jesus agora eu não vou fazer mais. Sim. Agora Cristo vai estar em mim, eu não vou fazer mais. Muito bom. Sou nova criatura. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Jonathan ele relata que em um certo encontro deles, o Senhor usou uma criança de 10 anos em profecia. E a profecia que ela entregou levou muitas vidas a se arrependerem do pecado. Isso é maravilhoso, né? Não tem idade a operação do Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo, né? Há um testemunho interessante, Jerônimo, eu lembrei muito bem, até pelo exemplo que você deu. Há um relato de um missionário. Ele participava das reuniões ali na Manchúria, mas disse que sempre calado. Não sabia quem ele era, estava sempre ali, mas sempre quietinho, discreto, nunca se manifestava. E em um desses encontros ele se manifestou. E ele caiu de joelhos, e quando ele caiu de joelhos, ele falou assim, eu estou pedindo perdão pelo meu orgulho espiritual. Assim, eu sou um pregador, e por todo esse tempo eu preguei sem a fé verdadeira. Mas agora o Espírito Santo ele entrou em mim, e agora eu vivo uma fé verdadeira. Agora eu vou pregar com uma fé verdadeira que eu não conhecia, que eu não tinha experiência, mas o Espírito Santo agora colocou dentro de mim. Que bênção. Glória a Jesus. Ainda dentro dessa questão de arrependimento, tem um personagem chinês, que nós vamos falar futuramente, hoje ninguém vai comentar sobre ele, mas só vou falar, ele escreve um livro que é o Atmani, e o Atmani ele escreve um livro depois falando justamente dessa questão, a pressão do pecado, a pressão da necessidade, a pressão da circunstância. Então, ele coloca muito bem isso porque ele viveu isso lá na China. Ele viu que essa questão do arrependimento foi uma coisa muito forte. E aí, o Senhor deu essa bênção a ele, dele entender que ele tinha que passar isso para outras pessoas. Ele escreve um livro. Então, ele disse que quando ele fala da pressão do pecado, ele diz assim, se a pessoa cometeu um pecado, ela não tem uma pressão sobre aquilo, ela não vai se arrepender. Então nós vemos desse homem aí que se levantou e confessou um assassinato. Jamais ele faria isso em outras ocasiões. Ele estava fugindo daquilo ali fazia tempo. Mas ali, o Espírito Santo fez uma pressão tão grande sobre ele, sobre aquele pecado, veio algo tão grande sobre ele, e ali ele se arrependeu. E aí ele assim, agora eu posso ser absolvido. Eu conheci um homem agora, Jesus, que pode me absolver disso. Então, essa pressão fez ele abrir. Então, o Atmani depois escreve isso no seu livro, que é uma coisa muito interessante. Ele fala a pressão da necessidade. Ele é uma pessoa que ora sem ter uma pressão daquela necessidade que ele está orando, a oração dele não vai passar do teto. Ele dizia isso. Então, assim, eu vou orar, interceder por fulano de tal, mas se eu só estou falando palavras aqui sem ter
aquilo tá mexendo com o meu coração, a oração não vai ter resultado. Agora, quando tu ora com a pressão da necessidade, isso é o livro do Ashmani, que é uma verdade, né? Então, o Senhor vai ouvir aquela oração e vai atender a oração. Ainda sobre os nomes, né? O chinês ele tem até hoje uma coisa interessante. As pessoas escolhem os seus nomes. Ou os pais escolhem os nomes para os filhos. Às vezes até um filho, até uma pessoa normal, hoje lá ela tem o seu nome, mas agora ela vai ter acesso ao exterior. Aí ela vai lá, põe um nome que ela quiser, ela vai lá e oficializa um nome para ela. E então nós vemos aqui que eles escolheram os nomes deles. Por exemplo, Watchmani. Watchman quer dizer sentinela, vigia. O sobrenome a pessoa mantém, né, da família ali, da dinastia, mas o primeiro nome a pessoa coloca. Então ele escolheu para ele, eu sou um sentinela, eu sou um vigia. Eu creio que ele pegou lá dos atalaias, né? Os atalaias. Aquele que ficava vigiando. Aí ele tem um amigo, depois nós vamos falar sobre isso, né, que é o Witness Lee. Witness quer dizer testemunha. Eu vou ter escolhido, eu vou ser uma testemunha do Senhor. Aí, Witness Lee, o sobrenome ele manteve, mas eu vou ser uma testemunha. E esse outro que nós falamos, é um outro que o Wang Mingdao. Ele diz assim, é entendimento da palavra. Eu sou um homem que eu entendi a palavra, entendendo a palavra, então ele escolhia os nomes já dentro do Evangelho. Agora, né? Curioso, né? Não era um leitor, então, um entendimento, já era com a experiência, com a Vai expressão. vir um pregador aí que tem um entendimento da palavra. Olha, eu lembrei daquele texto, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus. Então agora a pessoa... Não, meu nome agora vai ser esse, por quê? Porque eu vivo para Ele, Glória a né? Jesus. Eu vivo por Ele. E na, Nome novo. e na palavra tem uns exemplos, né? O Senhor mudou o nome de Saulo para Paulo, o Senhor mudou de Jacó para Israel, né? Jacó para Israel. É uma nova identidade. De Abrão para Abraão. Né? O Senhor faz isso. E até sobre a questão do perdão, pastor Ian, se me permite, pastor Fábio também, o que nós estamos dizendo aqui são homens que se arrependeram espiritualmente e também se arrependeram daquilo que fizeram. Então, assim, eles entregavam a vida a Jesus e perante os homens eles também iam buscar ali a sua correção, ou também pagar as suas dívidas, ou pagar a sua dívida com a justiça, até como o pastor Fábio mencionou. Aceitava Jesus no culto e dali ia se entregar, falava do que havia feito. Ou seja, é a absolvição da alma, porque todos nós pecamos, mas quando entendemos e recebemos a graça de Jesus, a nossa alma é absolvida. Né? E quando vivemos nele, vai chegar o dia que nós vamos entrar na Jerusalém Celestial com palmas em nossas mãos, que fala de absolvição, dizendo que o Senhor é o nosso Deus. Mas também buscavam, né, se ajustar com as leis dos homens. Então a obra era completa, porque Deus muda o homem por dentro e por fora, não é? Uma das experiências da Manchúria tem muito a ver com isso, porque um relato, dois homens que eles não se falavam por 20 anos, não é que não se falavam, mas viviam em guerras, em conflitos e as famílias. E aí os dois participando de uma mesma reunião, um deles chegou para o outro e ele usou essa expressão: Senhor, eu vim te pedir perdão, porque esse relacionamento do jeito que está me afastando de Deus. Me manteve longe de Deus e eu preciso estar perto dele. E aí ele foi pedir o perdão, porque ele precisava estar perto de Deus. Glória a Jesus. A única coisa que eu queria acrescentar é que nós ainda vamos falar muito sobre a China, muitas coisas interessantes, essa história do Watchmani, do Witness Lee, não só da prisão deles, mas tudo que eles fizeram antes da prisão, tem coisas maravilhosas, né? O Chiang Kai-shek, o presidente que foi presidente convertido, né? Presidente convertido, ele teve 22 anos à frente da China, depois ele vai para Taiwan. Então tem uma história dele, da esposa dele, nós não vamos falar muito sobre isso. Nós vamos ver a questão, né, do próprio esse Xiguidão, né?
o Wang Mingdao. Wang Mingdao. O Fábio tá fazendo um culto pros o nomes. Fábio tem facilidade com língua estrangeira. O John Sang também. Então, e tem umas mulheres, né? Nós nem entramos nas mulheres ainda. Tem lá o general que batizava os seus soldados. Então tem muita história da China ainda para nós falarmos futuramente. Amém. Olha, esse programa também foi muito interessante. Eu estou aprendendo muito com os companheiros. Eu Creio também. que quem está participando também está. Mas mais do que isso, ouvindo esses testemunhos, nós temos a certeza de que a operação do Espírito Santo que aconteceu na China, que acontece no nosso meio, que está acontecendo na sua vida, ela é real. Então, nós queremos aqui encerrar. Paz do Senhor, pastor Ian. Só um detalhezinho ainda, rapidamente, né? O Atchamanir ficou 20 anos preso. O Migdal ficou 22 anos preso. Homens que não negaram a fé. Tem coisas maravilhosas vindo vir sobre eles. Presos pelo Evangelho Pelo e Evangelho. não negaram a fé. Não negaram a fé. Não negaram a fé. Eu vou terminar, porque senão nós vamos continuar aqui. Paz do Senhor, pastor Fábio. Pai do Senhor. Paz do Senhor, pastor Ian. Senhor. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.